Sempre atuante na Rádio Paranaíba, a ex-locutora Thaís Flávia deixou sua marca na história da emissora. Ela comandou por muitos anos o extinto programa Um Giro pelo Meio Artístico, o recordando sucesso aos sábados, e fez parte do jornalismo das emissoras por muito tempo, além de fazer participação no programa Ronda Geral com o amigão Zaivan. Thaís era e é muito querida pelos ouvintes que acompanham a programação da Paranaíba. Sua voz calma levava tranquilidade aos ouvintes que a acompanhavam todos os dias. Nesse momento, Thaís deixa uma mensagem desses 64 anos da Rádio Paranaíba. Falar da minha história na Rádio Paranaíba é motivo de muita alegria e de muita gratidão para mim. Afinal, foram 13 anos da minha vida dedicados a esta emissora. E nesse período, tantas coisas aconteceram. Eu participei de tantos processos de evolução da rádio, de fatos marcantes, curiosos, engraçados e tantos outros. Tudo começou no ano de 2006. Foi quando eu entrei na rádio e eu tinha 17 anos. Naquela época, o diretor era o senhor José Carlos Caetano, o conhecido seu Zé do Lota, ao qual terá minha gratidão eterna, porque foi ele quem abriu as portas da rádio para mim, foi ele quem me deu essa oportunidade, acreditou e confiou que eu era capaz. Algumas pessoas já me perguntaram se algum dia eu já me imaginei trabalhando em uma rádio, e eu respondo que não. Nunca imaginei trabalhar em uma rádio. Por mais que na época de escola eu tivesse facilidade com a leitura, boa capacidade de interpretação, gostasse de escrever, eu sempre fui muito tímida. Fui e ainda sou tímida e reservada, mas isso não foi empecilho para mim. Então, no ano de 2006, quando eu comecei, eu passei por um treinamento com o atual diretor, o Rogério, que muito me ensinou. Com a sua experiência, com as suas dicas, muito acrescentou para mim. É claro que no início tudo é muito difícil e o aprendizado se perdura pelo resto das nossas vidas. Mas os ensinamentos que o Rogério passou para mim foram muito importantes naquela época. O primeiro programa que eu apresentei na rádio foi o programa Um Giro pelo Meio Artístico, que ia ao ar de 11 ao meio-dia. E eu me recordo como se fosse hoje da minha estreia. Aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquele nervosismo que fez parte, daquele primeiro dia em que eu estreava no ar em uma rádio. Mas eu também quero confessar para vocês que aquele friozinho na barriga do primeiro dia, ele me acompanhava nos 13 anos em que eu estive na rádio a cada abertura de programa. Era um misto de sentimentos, um misto de emoções, eu poderia dizer assim para vocês. E na Rádio Paranaíba eu fiz de tudo um pouco mesmo. Eu trabalhei como operadora de áudio. Na época eu aprendi com o nosso amigo Bacaninha, que por muitos anos ocupou essa função, sempre muito centrado, sempre muito dedicado. E quando eu vi pela primeira vez aquela mesa de som, eu imaginei, gente, eu nunca vou conseguir operar uma mesa dessa. Mas o Bacaninha, com toda a sua paciência, me ensinou e eu aprendi. Além de operadora, eu também fui discotecária, que hoje é uma função que nem existe mais na rádio, até porque nos dias atuais todo o sistema é computadorizado. Mas lá em 2006 se usava muito CD. Então, eu tinha a função de digitar faixa por faixa de CD em um programa de computador, isso para facilitar para o operador encontrar o CD com a música que o ouvinte tivesse feito o pedido. Eu também trabalhei no escritório, ajudei por um período no escritório, escrevi para o site da rádio por um bom período, e também participei do programa
ronda geral com o José Ivan, grande José Ivan, que sempre me ensinou com a sua grande experiência. Quem é que não se lembra do quadro Batidinha? Toda quinta-feira eu saía às ruas da cidade e batia, literalmente batia na porta da casa de alguém, e ali a gente batia aquele papo super legal, descontraído. Era maravilhoso esse quadro da Batidinha, porque eu sempre gostei muito desse contato, né, direto com o nosso ouvinte. Agora, se me perguntarem, Thaís Flávia, o que mais você gostava de fazer no rádio? Sem sombra de dúvidas, eu vou responder para você, que é fazer amigos. O rádio, ele nos proporciona isso, as amizades, porque eu sempre amei ter esse contato direto com o ouvinte, que para mim não eram apenas ouvintes, eram e continuam sendo meus amigos. E como eu sempre dizia no ar, que a Rádio Paranaíba tem os melhores ouvintes do mundo. E o ouvinte é a razão de ser do rádio e ele merece muito ser valorizado. Então, se tinha algo que me deixava feliz, era quando alguém do escritório chegava no estúdio e falava: Thaís, tem ouvinte querendo te conhecer lá fora. E eu ia toda feliz, né, para conhecer o ouvinte, sempre apresentava o nosso cantinho de trabalho, o nosso estúdio, a discoteca. Tempos bons, viu? Tantos outros programas eu apresentei na rádio, Recordando Sucesso, não posso me esquecer, aos sábados pela manhã, onde a gente tocava aquelas músicas antigas, em especial do movimento Jovem Guarda. Era um programa que mexia com a emoção do ouvinte, por quê? Sempre ouvindo, né, aquelas canções lá do fundo do baú, sempre resgatava algum momento marcante da vida do ouvinte. Uma outra passagem muito importante minha nesses 13 anos de Rádio Paranaíba foi quando eu comecei a editar e apresentar o Rádio Jornal 284, hoje o Panorama da Notícia. Eu tive a satisfação de apresentar o jornal ao lado do Kleber Ribeiro, grande Kleber, uma pessoa que tem uma bagagem imensurável de conhecimento sobre essa emissora. O Kleber sempre foi um grande professor para mim e também um grande mentor. Quem é que nunca, né, recorreu ao Kleber para escrever textos formais? Por quê? Porque ele escreve sem igual. Perfeito! E a minha passagem no Rádio Jornal 284 acrescentou muito para mim, principalmente pelo gosto, né, em fazer o jornalismo. Eu tive a oportunidade de trabalhar um período com a Vani Silva, que apresentou o Rádio Jornal por muitos e muitos anos, uma pessoa sem igual. Sorte teve quem teve a oportunidade de trabalhar com a Vani. Também apresentei o jornal com a Tiara, né, que trabalhou na rádio por um período. Então, assim, a minha passagem também pelo Rádio Jornal 284 e Panorama da Notícia foi um momento muito marcante, né, dessa minha história na Rádio Paranaíba. E por último, eu apresentei o programa Em Boa Companhia, de segunda a sexta, na Paranaíba. Começava às 9 da manhã, era um programa super dinâmico, informativo, com entrevistas. Eu comecei apresentando o programa Em Boa Companhia sozinha, e depois de um período, o Silvano, que atualmente está no comando do programa Em Boa Companhia, a gente fez dupla, né, por um bom período até eu me despedir da rádio, que foi em 2019. Eu saí da rádio em 2019, mas o que a rádio me ensinou não vai sair da minha vida nunca, com certeza. Em março, né, de 2019, eu vim para os Estados Unidos, onde eu estou, e eu não encerrei, né, meu vínculo com a rádio naquela época. Eu tinha alguns meses de férias, mas no final do ano passado eu assinei, né, o meu pedido de exoneração e deixei de fazer parte da Rádio Paranaíba. Mas a minha gratidão será eterna.
Eu tenho muito orgulho mesmo de ter feito parte da história da Rádio Paranaíba, que está completando seus 64 anos, e vice-versa. Muita alegria também da rádio ter feito parte da minha vida. Se tem uma virtude mais bela que a gratidão, eu desconheço. E eu sempre serei grata. Eu quero me despedir, nesse vídeo, deixando um abraço ao atual diretor, o Rogério Silva. Em nome dele, eu estendo esse abraço a todos os ex-funcionários da rádio com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e também aos atuais funcionários, que vocês continuem trabalhando com essa dedicação e com esse amor à profissão. E claro que eu também quero deixar um abraço bem apertado aos ouvintes. Olha, por onde quer que eu vá, eu levo vocês aqui no coração, tá bom? Eu fico até emocionada em falar sobre a história, sobre a minha história da rádio, um pouquinho da minha história, porque nesses 13 anos eu fazia o que eu amava o que fazia, sempre trabalhei com muito prazer, com muita alegria, com muita dedicação. Quem me conhece sabe. Eu também estou me recordando daqueles momentos em que a gente ia fazer as reportagens externas, porque a reportagem ao vivo na rua, ela é muito diferente de você estar dentro de um estúdio falando ao vivo. É ali na rua, ao vivo, que o bicho pega, como se diz. E eu sempre tinha, o apoio, o suporte do nosso amigo Baltazar. O Baltazar, que é um grande entendedor, de toda a parte técnica, equipamentos. Qualquer problema que dava, ele estava ali para solucionar, para resolver em questão de pouco tempo, e sempre dando aquele suporte, aquele apoio durante as transmissões externas. Então eu vou encerrando aqui esse vídeo, que já está até longo demais, agradecendo mais uma vez. Por fim, eu quero dizer: obrigada, Rádio Paranaíba, por tudo. Eu amo, simplesmente eu amo essa rádio. Um abraço.